Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, antes da gente começar, gostaria de convidar a todos a fechar os olhos para que a gente possa entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, em especial o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que sempre está ao nosso lado querendo o nosso bem. Vamos também elevando o nosso pensamento e já sentindo o amor da nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que também vem ao nosso auxílio, nos envolvendo nos seus braços de amor. Vamos também sentindo a presença e o amor de Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro. Ele que nos aproxima de nós, com seu olhar sereno, um sorriso no rosto, de braços abertos, feliz por estarmos aqui, estarmos reunidos, já procurando ser um pouquinho melhores. E assim Jesus Cristo nos abençoa e nos leva à presença do nosso Pai, o nosso Criador, e só temos a agradecer a Ele por tudo o que nos acontece em nossa existência. E como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a gente está chegando numa época do ano, final do ano. Para mim, eu gosto muito dessa época do ano. Não só por conta das festividades, mas também porque é uma época que, não sei se vocês perceberam, é uma época que dá muita fruta, né? Tem muita fruta diferente no supermercado e, como eu adoro fruta, é uma época que eu amo mesmo, né? E aqui, né, onde eu moro, eu sou muito privilegiado, porque é um local onde as ruas, elas têm muitas árvores frutíferas. E são árvores de várias frutas diferentes, né? Algumas semanas atrás, eu estava passeando com o meu cachorrinho numa dessas ruas, né? Andando pelas ruas, e lá na frente eu vi uma árvore frutífera. Era uma árvore que tinha um porte assim médio, não era uma árvore muito grande, e ela estava cheia de uns frutinhos, né? Tinha umas frutinhas assim, pequenininhas, redondinhas, e eram umas frutinhas vermelhas, meio alaranjadas, e eu não conseguia identificar que árvore que era aquela. Aí fui me aproximando, quando cheguei perto, eu falei assim, nossa, é pitanga, é uma pitangueira, é uma árvore, né, que dá pitanga. Aí fiquei ali, peguei umas pitangas e segui o meu passeio. Mas lá na frente eu vi uma outra árvore. Ela tinha uma copa um pouco mais larga, assim, as folhas um pouco diferentes, e ela também tinha alguns frutos. Ela estava carregada com uns frutinhos meio compridinhos e mais escuros. Eu me aproximei, né, daquela árvore, né, e assim, peguei aquele fruto e falei assim, nossa, amora. Comecei ali já, né, a apanhar umas amoras, assim, nossa, uma amoreira, um pé de amora. Um pouco lá na frente, eu vi uma outra árvore. Só que essa daí, eu já consegui identificar essa árvore já de longe, porque ela tinha assim uns frutos grandes, né, pendurados assim na árvore. Eu falei assim, nossa, olha como aquele pé de manga está carregado. Então, olha só que interessante. Olha, que interessante, porque assim, eu não sou botânico, eu não sou especialista, né,
em planta, em árvore frutífera. Não sou nada disso. Mas sabe o que acontece? Eu consegui identificar cada uma daquelas árvores pelo fruto que cada uma estava dando. Mesmo sem saber nada, né, da árvore, mas eu consegui, pelo fruto que ela estava dando, eu consegui identificar que árvore que era aquela. Se eu chegasse num momento onde não fosse, né, não fosse a safra, né, não fosse a época daquelas frutas, nem da pitanga, nem da moreira, né, da mora, e nem, né, da manga, eu nunca ia conseguir identificar que árvore que era aquela. Ia ter muita dificuldade. Mas eu vi, pelo fruto, eu vi o que era cada uma delas. E essa mesma percepção Jesus usou num trecho do Evangelho para falar sobre aquelas pessoas que ele, na época, chamou a atenção para ser os falsos profetas. O que era um falso profeta? São aquelas pessoas que falavam uma coisa, mas o fruto das suas obras eram totalmente diferentes. Essa passagem, ela está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus ele diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau, ele tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então, o que Jesus está... Ele usou esse exemplo da árvore para mostrar para a gente o seguinte: olha, presta atenção nas pessoas, né? Mais no fruto do trabalho, né? No fruto da ação das pessoas. Presta muito mais atenção nisso do que simplesmente aquilo que sai da boca delas, do que elas acham que são. Tá? Porque é a partir daí que a gente vai identificar, né, esses falsos profetas. Mas eu queria trazer uma reflexão dentro desse mesmo tema. Eu queria trazer uma reflexão diferente, né? Olhando, a gente está examinando os falsos profetas, as pessoas que estão, né, olhando, a gente está olhando para elas. Mas e se a gente fizer uma análise nossa? Fazer uma análise como se a gente estivesse olhando no espelho. E se eu, né, hipoteticamente, se eu me olhar como uma árvore, né, que frutos que eu estou produzindo de acordo com os meus atos, as minhas ações, né, até os meus pensamentos, as minhas palavras, o que eu estou produzindo? Que tipo de fruto que eu estou produzindo? Aí entra a seguinte reflexão: dentro do ambiente que eu estou, né, na minha casa, no meu trabalho, que frutos que eu estou dando nesses locais? São frutos ali que essas pessoas que estão ao meu redor, né, são frutos doces, saborosos, ou são uns limões azedos que eu estou cultivando na vida das pessoas que estão em minha volta? Um tempo atrás, eu fiz uma reflexão sobre isso. Eu, né, peço até licença para contar um exemplo em particular. Na empresa onde eu trabalho, eu tenho uma grande responsabilidade, mas é também uma grande oportunidade de aprendizado. Eu lidero
uma equipe de 15 pessoas, né? Então, 15 pessoas, eu lidero essa equipe. E o que acontece? Uma vez eu fiquei refletindo, como assim, será que eu estou sendo um bom líder para essas pessoas? Será que realmente essas pessoas estão me enxergando como uma boa liderança para esse grupo? E aí eu fiz a seguinte reflexão. Será que, por exemplo, se eu perder o emprego, se eu for demitido hoje da empresa onde eu trabalho, será que essas pessoas que fazem parte da minha equipe, será que essas pessoas vão lamentar, vão ficar tristes? Ou será que essas pessoas no dia seguinte vão fazer uma festa com a minha demissão? O que será que eu estou produzindo de frutos bons para essa equipe que trabalha comigo? Será que eu estou fazendo diferença na vida delas? Será que eu estou colocando que tipo de frutos na vida dessas pessoas? Então, é uma reflexão que a gente deixa de olhar um pouco para o outro, que é importante também, mas e eu? O que eu estou fazendo da minha existência? Mas aí existem outras consequências dentro dessa reflexão. Tá? Uma outra consequência é a seguinte: e dentro da minha casa, do meu ambiente familiar, será que eu estou produzindo bons frutos, né, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, para minha sogra? Será que eu estou realmente fazendo o meu papel? Porque não se enganem, gente. Cada um de nós, né, foi semeado por Deus no local exato aonde a gente precisa crescer. Então, não pense que foi por acaso que você está na família que você está hoje. Não pense que foi por acaso que você está num determinado ambiente familiar ambiente profissional, né, que você está hoje, com certos colegas de trabalho, às vezes difíceis. Isso não foi o acaso, não foi obra do acaso. Foi Deus que plantou a gente em cada local que nós estamos. E se nós formos plantados nesses locais, nós temos uma grande responsabilidade de dar frutos, e frutos bons nesses ambientes. Mas tem um outro ponto também que é importante colocar. Alguém pode estar examinando nesse momento a própria vida e pensando assim, nossa, mas se eu olhar para trás, eu só plantei limão na vida das pessoas. Nossa, eu só lembro dos limões que eu plantei na vida de um monte de gente que apareceu na minha história. Mas você tem que lembrar o seguinte: a infinita misericórdia de Deus sempre nos dá oportunidade de começar a plantar e a produzir bons frutos aonde nós estamos. Sempre é hora, sempre é momento de fazer o bem. Sempre é momento de fazer a diferença nas vidas das pessoas que estão em nossa volta. Então, tem uma frase que é muito conhecida do Chico Xavier, né? Que ele diz assim, embora ninguém possa voltar atrás, né, e fazer um novo começo, todos nós, qualquer um de nós, é capaz de começar agora e fazer um novo fim. É fazer diferente a partir de agora. Uma outra reflexão que a gente pode tirar também é a seguinte: todos nós, em algum momento da nossa vida, apareceu alguém e foi lá e plantou, né, um limão azedo e deu para a gente chupar. Todo mundo vai lembrar de que em algum momento alguém foi lá e deu um limão azedo para cada um de nós chupar.
a gente chupou aquele limão azedo e lembra, toda vez que lembra dessa pessoa, a gente lembra, a gente sente na boca, né, o azedo daquele limão voltando. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A gente começa a ressentir novamente, né, todo aquele sentimento ruim da mágoa que a gente passou, da ofensa que a gente acabou gerando, né? Aquela pessoa gerou uma ofensa e a gente pega aquilo e fica com aquilo guardado dentro de nós. Né? Mas a gente tem que lembrar que as pessoas também, elas, naquele momento, aquela pessoa, naquela fase daquela vida dela, pode ser que naquele momento ela estava produzindo aqueles frutos azedos, amargos. Mas o tempo passa. Pode ser que essa pessoa hoje, ela possa estar produzindo frutos bons. Só que a gente não dá oportunidade para ela oferecer esses bons frutos hoje que ela está produzindo para nós. E a gente se fecha e se lembra só daquilo de ruim que aquela pessoa fez para nós. E aquela pessoa, às vezes, está esperando só uma oportunidade para que ela possa fazer alguma coisa boa e a reconciliação aconteça. Então, o que a gente tem que lembrar é que as pessoas, elas também mudam. Né? Elas não são árvores que vão produzir sempre o mesmo fruto. Elas são árvores que elas podem estar hoje produzindo frutos muito mais doces do que elas produziam lá no passado. E para terminar a reflexão, esse evangelho, a gente tem que lembrar, eu gostaria de trazer o seguinte, para a gente reforçar isso, né? Essa imagem, né, de nós como árvores plantadas por Deus no ambiente que a gente está. Tem uma palestra que eu ouvi alguns anos atrás, na época da pandemia, quando a pandemia estava assim, a todo vapor. Né? Foi uma palestra, na verdade era uma live daquele filósofo, né, Mário Sérgio Cortella. E aí perguntaram para ele como que a gente poderia, diante de tanta situação, de tanto sofrimento, as pessoas fechadas, como que a gente poderia manter a motivação de viver, o sentido da vida? Uma pergunta, né, uma complexa essa pergunta. E aí, o Mário Sérgio Cortella, ele de uma forma muito sábia, ele citou, né, um filósofo, um outro escritor americano, Ralph Emerson, e que ele traz uma frase desse filósofo que tem tudo a ver para trazer para a gente esse sentido para a vida, essa motivação de viver. Esse filósofo, certa vez, ele escreveu o seguinte, que nesses momentos a gente tem que lembrar o seguinte, para fazer sentido na nossa vida, a gente tem que lembrar de uma frase: torna-te necessário a alguém. Torna-te necessário a alguém. Tornar-te necessário a alguém não é fazer com que as pessoas, né, se tornem dependentes de você. Mas tornar-se necessário a alguém é fazer com que você, de forma efetiva, olhe as pessoas em sua volta e fale assim, e pense da seguinte maneira: olha, de que forma que eu estou marcando a vida dessas pessoas que estão em minha volta? Será que eu estou fazendo diferença na vida da minha esposa, do meu filho, do meu colega de trabalho? Se eu deixar essa vida hoje, se nesse dia, hoje, eu fechar os olhos, né, para o mundo físico,
se eu desencarnar, como que eu serei lembrado por essas pessoas? Então essa frase para mim, né, e principalmente naquele momento da pandemia, eu peguei essa frase e comecei a colar em todos os locais. Colei no meu computador, lá no meu ambiente de trabalho, na porta da geladeira, e eu comecei a fazer isso, né, um mantra. Porque, na verdade, esses são os tesouros que a gente vai levar para a espiritualidade. Porque nós vamos ser reconhecidos, espiritualmente falando, por esses frutos que a gente, né, produzir no local onde a gente foi plantado. Então faça essa reflexão nesse dia, né? Olhe nos locais aonde você está e lembre e pense assim: o que eu posso fazer de diferente na vida dessas pessoas? Como que eu estou marcando elas? Eu acho que esse é um grande propósito de vida para cada um de nós. E com certeza, Jesus e Deus está esperando de cada um de nós que a gente possa fazer o bem na vida dessas pessoas que Ele, o próprio Deus, colocou em nossa volta. Então, para terminar, gostaria de convidar a todos a fechar os olhos novamente e vamos assim agradecendo a todos os amigos espirituais que estão conosco, nos amparando, agradecendo a Maria de Nazaré, agradecendo a Jesus por sua luz, pelo seu amor, e vamos pedindo que esse Cristo de amor possa levar um pouco desse amor que nós estamos doando agora a todos os nossos irmãos em toda a humanidade que estão sofrendo nos locais, nas ruas, nas casas de repouso, as crianças nos orfanatos, os países em guerra. Vamos pedindo que o Cristo também possa levar esse amor aos nossos familiares, todos aqueles que habitam conosco, né, o mesmo teto, os familiares mais distantes, os nossos colegas de trabalho. E levem também para aquelas pessoas que você está pensando agora que estão necessitadas desse amor. E vamos agradecendo a Deus por todo o amor, por toda a luz, pedindo a Ele que continue nos direcionando para o melhor caminho, para as melhores escolhas. Muito obrigado, Pai, por este momento e fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz e muita luz a todos.